Olá, este é mais um programa Cidade Aberta, o programa que fala o dia a dia da administração municipal. E hoje nós estamos recebendo aqui o secretário de Planejamento, José Manuel Magalhães. Secretário, muito obrigado pela presença e vamos conversar um pouquinho com o assunto do momento, que já vem aqui, revitalização, além dele, antes porém, começar pelo plano diretor que o senhor também está à frente. Que novidades nós temos? Bom dia, muito obrigado pelo convite, obrigado por poder prestar esses esclarecimentos à nossa população. Com relação ao plano diretor, nós estamos numa fase muito boa. Nós terminamos a elaboração daquilo que nós chamamos Lei Geral do Plano. Nós terminamos, entregamos na Câmara, agora a Câmara vai fazer as suas análises, vai ver o que ela acha que ainda pode melhorar. A Câmara também está fazendo algumas audiências e nós vamos então para a aprovação desse plano. Eu já tive aqui em outras oportunidades lembrar que esse plano é uma construção coletiva. Hoje, o plano diretor de uma cidade ele é chamado plano diretor participativo. Nós temos os técnicos da prefeitura, temos também o expertise de uma equipe que está nos ajudando, que nos ajudou a elaborar, mas ele é construído pela comunidade, ele é construído junto com os cidadãos. Então esse plano teve várias etapas. Começamos com um diagnóstico da cidade, levantamos todos os dados possíveis que nós tínhamos com relação à parte física, com relação à parte humana, com relação à parte biológica, flora, fauna, topografia, clima, a parte econômica, comércio, indústria. Tudo isso foi levantado e formou uma base de dados muito importante, né? Com alguns dados interessantes, né? Varginha, nos últimos 20 anos, praticamente duplicou de tamanho em termos de extensão. O primeiro plano diretor nosso é de 96 e foi feita uma revisão em 2006, agora em 2016, e nós estamos já em 2018, Varginha tinha 4,5 km de diâmetro, hoje ela tem quase 11, né, de diâmetro. Mas Varginha construiu durante esse tempo uma infraestrutura muito boa. Nós temos 99% da cidade com infraestrutura de água tratada, de luz, né? Nós temos uma pujança muito grande na área de comércio e na área de serviços. 70% da nossa arrecadação vem da área de comércio e de serviços, então a gente enxerga que ali está a vocação da cidade, né? Descobrimos que nós estamos aí com 13 mil lotes vagos dentro da cidade, então não nos interessa mais alongar o perímetro urbano, ao contrário, nos interessa adensar, é isso que Varginha precisa. Varginha é bem servida de equipamentos urbanos, escolas, UPAs, UBSs, hospitais. Então agora nós temos que consolidar e pegar algumas coisas que nós temos que crescer. Então o nosso plano diretor ele tem 3 linhas centrais de ação. Uma é a questão da mobilidade, né? Foi sentido pela população que a gente precisa melhorar a forma de se deslocar da cidade, começar a enxergar a cidade mais também do ponto de vista do ser humano, do pedestre, né? A outra questão de acessibilidade, nós temos que ter uma cidade para todos, não é mais uma questão de ter alguns equipamentos onde, por exemplo, pessoas com deficiência possam ter acesso, mas, sobretudo, os próprios públicos, eles poderem ter uma acessibilidade bastante acentuada, prática para todos os cidadãos. E, finalmente, o terceiro ponto, a questão do meio ambiente. Sim. A questão do meio ambiente. Varginha precisa agora entrar numa fase de resgate do seu meio ambiente. Perfeito. Essa questão de Varginha ter esse tanto de lote no centro da cidade, isso é comum ainda, não? É uma tradição, digamos assim, é algo bem característico nosso, né? Ainda a posse da terra é considerado um bem. Então tem muitas pessoas que compram um lote não para construir, compram um lote para poder fazer um pé de meia, né? E tem outros que vão guardando aquele lote para poder especular mais tarde. Sim. Veja, um lote no centro da cidade, ele acaba sendo ele acaba sendo servido de coleta de lixo, ônibus, escola, creche, e está lá vazio. Por isso o plano diretor agora também
até inspirado no documento, um documento de âmbito federal, que é o Estatuto da Cidade, ele vai implementar algumas ações para poder melhorar a utilização desses lotes. Né? Então, nós estamos agora propondo, e está indo para a Câmara, um zoneamento da cidade. Sim. A cidade até então tinha 2 zonas, zona rural e zona urbana. Né? Agora nós estamos propondo 13 zonas, cada zona com uma característica própria. Tamanho de lote, tipo de adensamento, tipo de coeficiente, quanto que pode ser construído em cada lote. Algumas áreas, algumas dessas zonas, respeitando a história das zonas, né? Você falou que daqui a pouco a gente vai falar da revitalização do centro. Toda aquela parte do centro ali, Rio Branco, Delfim Moreira, Presidente Antônio Carlos, a Praça Dom Pedro II, eles se transformaram numa zona especial, chamada Zona de Comércio e Turismo, onde vai ser incentivado esse tipo de uso. Então foi pensando nisso, respeitando o histórico de cada lugar, que o plano diretor propõe essas zonas, né? Uma das coisas que a gente tinha que resolver também é essa história que o pessoal aqui em Varginha nós chamamos de chacreamento na área rural, né? São chacreamentos irregulares. A área rural não pode ser parcelada, né? Há um tamanho mínimo de lote que deve ser respeitado no INCRA. Infelizmente, por uma questão de interesses, de especulação, algumas áreas foram parceladas e estão lá hoje. Então nós precisamos dar uma resposta. O plano diretor propõe uma regularização dessas áreas existentes, mas tenta coibir novas. Entendi. Tenta coibir novas, né? A mesma questão da mobilidade, nós temos aí algumas propostas de um novo contorno, né? Um contorno pelo lado, digamos assim, do lado norte da cidade, um novo contorno, uma via de acesso mais rápido, onde as pessoas possam se deslocar com mais facilidade. São coisas que o plano diretor propõe para que nos próximos 10 anos a cidade foque nesses aspectos e tente crescer, continuar crescendo de maneira ordenada, mas voltada cada vez mais para o bem-estar do cidadão. É assim que tem que ser, né? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já com o programa Cidade Aberta. O programa Cidade Aberta já está de volta. Hoje nós estamos falando sobre o planejamento da cidade. Ninguém melhor que o secretário de Planejamento. Secretário, vamos entrar na questão da revitalização. Primeiro, a Praça Dom Pedro II, conhecido Jardim do Sapo. A Praça Dom Pedro II é uma praça assim ícone da cidade de Varginha, né? Nós temos ali uma história quase centenária naquele lugar. Né? Um arredor arquitetônico muito bonito, a praça também muito bonita, e há muito tempo, há muitos anos, que essa praça não sofre um processo de revitalização. É uma praça tombada, né? Faz parte do patrimônio histórico, portanto ela tem um olhar especial da Fundação Cultural, isso aquilo lá, e Varginha estava tentando achar uma forma de revitalizá-la. Tentamos uma verba, tentamos um subsídio da parte do governo federal, não conseguiu. O prefeito Antônio Silva, que tem um carinho especial por aquela praça, resolveu bancar a reforma. É uma reforma que está na casa dos R$400 mil. Foi feito um plano, um projeto, uma arquiteta da Fundação Cultural, a Daniele, fez esse projeto. Então, qual é a ideia? A ideia é fazer com que a praça retorne ao cidadão dentro das características que é da praça. Então vai ser refeito o piso da praça, tem também um projeto de paisagismo para a praça. Essa semana, inclusive, ou a próxima, já vamos começar com algumas podas de árvore. Algumas árvores ficaram bastante grandes, outras estão até ameaçadas. Então, temos uma ajuda aí do Corpo de Bombeiro, da CEMIG, que vai dar uma mão para isso, né?
E dentro do projeto da Daniele e da Fundação Cultural, alguns aspectos interessantes. Vai ser preservado o coreto vai ser reformado, né? Infelizmente, a gente não conseguiu pôr uma rampa no coreto para acessibilidade, por causa do tombamento. Por causa do tombamento. Mas foi encontrado lá uma forma que eu acho que vai atender bem. Os postes vão ser mantidos na estrutura original, né? Aquele tipo de luminária, tá? Uma luminária melhor, para que também, questão de praça, a gente pensa nela num uso dela, mas a gente tem que pensar também em questão de segurança, né? Então, vão ser mantidos esses postes, né, com a característica especial, eles vão ser reformados, mas vão ser mantidas as características originais, vão ser refeitas todas as calçadas em redor e já dentro da ótica do plano diretor, a questão da acessibilidade está presente em todo ele, né? Então, todas as pessoas, sejam cadeirantes, sejam pessoas com deficiência visual, vão poder entrar na praça, circular com toda tranquilidade e segurança e vão poder aproveitar bem desse patrimônio que é o coração de Varginha. Você, em qualquer lugar da cidade, você falando, o Jardim do Sapo, todo mundo sabe onde é que é, todo mundo tem uma história para contar do Jardim do Sapo, né? Todo mundo tem um namoro, todo mundo tem uma passagem, quando eu voltava do Clube de Varginha, quando eu voltava do VTC, quando eu voltava da Praça da Fonte, né? Se passava por ali. E então ela guarda esse histórico que deve ser não só preservado, mas, de novo, colocado à disposição da população. E o interessante é que o senhor falando, eu acabei lembrando, a garotada, os mais novos, porque, óbvio, quem tem as lembranças são os mais velhos da cidade, vamos assim dizer. Agora, a garotada também que desce para a Escola Brasil, que vai embora, eu sempre passo por ali, eu vejo alguém sentado nos bancos ali, né? Então, quer dizer, acaba... Perfeito. É uma praça com sombreamento bastante agradável, né? É uma praça que, pelo tipo dela, faz com que os carros andem mais devagar ali ao redor, né? E é interessante o casario que está ali. Então, eu sei que a Fundação Cultural e a própria Secretaria de Turismo e Comércio já estão fazendo uma programação para que a gente tenha eventos regulares ali, né? Aos domingos, a gente tenha de vez em quando, quem sabe, uma banda, Esses dias tinha lá o Clube do Chorinho, do pessoal aproveitar o coreto, né? Do coreto, tocando, né? E é interessante, nesse dia eu estava lá, estava o pessoal do Chorinho lá tocando, o pessoal trazendo as cadeiras de casa, sabe? Foi uma coisa assim, lá pelas tantas tinha quase 200 pessoas sentadas, um com o cachorro, outro com a criança. Ali é uma praça, como eu disse, sombreada, agradável. Então, depois da missa das 10, o pessoal foi chegando devagarzinho, né? Só faltou o farnelzinho para fazer o lanchinho e aproveitar a estrutura ali, né? Agora, secretário, me preocupa o seguinte, por ser uma praça tombada, deve ser um desafio essas questões novas como acessibilidade. Como é que faz Todas. Nós temos esse tipo de problema em todo imóvel tombado, né? Nós temos no Capitólio, nós temos esse problema. O Capitólio, para tudo que precisa se fazer no Capitólio, tem que se pedir autorização e tem que dar dentro das normas próprias do tombamento, né? A cidade tem um conselho bastante atuante, chamado CODEPAC, ele analisa todo o projeto, ele sugere modificações no projeto e aprova. Sem isso, a gente não pode nem encostar. Não pode nem encostar. Isso vale para cor, isso vale para tipo de material usado. E como você falou muito propriamente, a questão da acessibilidade, ela obriga a romper determinados parâmetros. Tá? Alguém pode dizer assim, poxa, mas é uma lei, eu vou usar um termo, mesmo aqui na televisão, é uma lei burra. É uma questão a ser discutida, sim, não é verdade? Se a gente tem um coreto, por que não se podia fazer uma rampa melhor? Mas descaracteriza, perde a sua ideia original, né? O pessoal que lida na área tem os seus argumentos também e a gente vai trabalhar dentro daquilo que é possível para preservar uma memória. A Praça de Dom Pedro II, salvo engano meu, é a única na cidade que tem um coreto, né? Tem mais uma. Tem mais uma? Tem mais uma, ali perto da Vila Floresta, ali na Vila Floresta tem uma praça com um coretinho pequenininho. Em frente à padaria. Perfeito, tem um coretinho assim com uma fachada, uma coisa mais moderna, né? Com uns arcos ali arrumadinho. É outra praça que tem um coretinho também. Não tem registro se foi
inspirado uma na outra, não, né? Ao menos que eu saiba, ao menos que eu saiba, não. Ah, mas é um equipamento urbano interessante numa praça. Porque, inclusive, dá a oportunidade dos artistas se mostrarem, né? Perfeito, perfeito. Eu acho que a praça, ela é esse local de encontro da cidade, que a cidade foi perdendo aos poucos, né? Varginha tem muitas praças, mas você pode ver, por uma característica até cultural, histórica, nós varginhenses, nós somos muitos de dentro de casa, né? A gente convida o pessoal para entrar na nossa casa, né? Nós não somos muito de ir para a praça, a não ser a Praça da Fonte, né? Quem sabe agora com a revitalização do Jardim do Sapo, a praça lá agora na estação ferroviária, que tem eventos regulares, né? Mas fora disso, tem algumas praças interessantes. A comunidade em redor da praça, se eu não me engano, Pinheiros e outros bairros, a comunidade mesmo faz alguns eventos na praça, mas é muito pouco, é muito pouco. Perfeito. Nós vamos para mais um intervalo, voltamos já já para falar sobre a revitalização do centro da cidade. O programa Cidade Aberta volta já já. Nós já estamos de volta aqui no programa Cidade Aberta e agora vamos falar a respeito da revitalização do centro, essa que tanto se comenta e vão se comentar por muito tempo ainda, né? Pois é. Essa revitalização do centro tem um histórico, né? Desde 2003, o pessoal, tanto da associação comercial quanto uma parte da população, tem se preocupado com a revitalização do centro, né? E aí se procura verba, se faz projeto, se visitam outros lugares, né? E não andava. Até que agora, faz 1 ano e meio, quase 2 anos, conseguimos uma verba através de uma emenda do deputado Dimas Fabiano, uma verba de R$1 milhão, e ela estava à nossa disposição para um projeto do centro. Tá? Sentamos com a associação comercial e falamos com eles, olha, um projeto com grandes equipamentos a gente não tem condições de fazer com esse montante. Fizemos uma opção. E agora voltando à história do plano diretor, né? Com foco na mobilidade. Sim. Ou seja, vamos enxergar o centro da cidade a partir do pedestre, a partir do cidadão. Com essa ótica, né? E junto com a associação comercial decidimos assim, olha, vamos agora nesse primeiro momento reformar calçadas e vias. Isso é o que vai ser feito. Então, quando a gente fala em revitalização do centro, a gente não pode achar que essa obra vai revitalizar o centro. Essa obra ela vai dar o impulso para que a gente revitalize o centro. Afinal de contas, o centro é uma zona comercial, turística e de lazer. É dentro dessa ótica que foi pensado. Então foi feito um projeto em que se revitalizou calçadas, vias e tentando otimizar ao máximo os recursos que a gente tinha. Conseguimos vir ali da Avenida São José até a Álvaro Costa, descendo pela Presidente Antônio Carlos, subindo na Delfim Moreira e vindo até o calçadão da Venceslau Braz, com os 2 calçadões, tá certo? Então, nesse momento, que é um momento que vai dar maior transtorno na cidade, e vai dar mesmo, né? É o coração pulsante da cidade, vai se revitalizar calçadas e o piso, tá certo? A partir daí, a gente vai entrar em outras fases do projeto, dentro das possibilidades financeiras, parcerias que a gente tiver. Então, a gente tem que pensar num paisagismo, né, ali para o centro da cidade, a gente tem que pensar numa ornamentação um pouco melhor, a gente tem que pensar, quem sabe, num Wi-Fi gratuito, ali para o centro da cidade, a gente tem que pensar em alguns equipamentos pequenos, mas como, por exemplo, lixeiras, que nós já estamos providenciando, algumas lixeiras, alguns lugares onde as pessoas possam se sentir à vontade, com sombreamento, mas de forma que a gente, sobretudo, coloque a cidade, o centro da cidade, de uma forma boa para uma criança, um cadeirante, uma pessoa com deficiência, 2 pessoas juntas com um guarda-chuva. Coisa que não dá hoje. Possam andar. Então, nós estamos alargando as calçadas onde é necessário, tá certo? Ao menos 1,5 m. Então, algumas vias vão perder de estacionamento. Ali a deputado Ribeiro de Rezende vai perder, vai ficar só baias, algumas baias para carga e descarga. A Rua São Paulo já tem muito pouco
vai perder os poucos que tem, e a Álvaro Costa praticamente não tem estacionamento. A Delfim Moreira, nós vamos conseguir alargar a calçada e manter o estacionamento. Vamos conseguir, ela ainda tem espaço suficiente para isso, né? Aquele trecho ali. Então, a ideia é essa, alargar as calçadas, fazer acessibilidade em todas elas, e a partir daí, então, montar todo o plano de revitalização, inclusive com a participação dos comerciantes, da própria CIV, que é fundamental. Hoje, o investimento é do poder público, né, que vai fazer, digamos assim, a parte grossa de infraestrutura. E a partir daí, procurarmos parceiros para a gente implementar toda essa parte. Revitalização do centro passa por vitrines, passa por fachadas. Sim. Nós temos uma poluição de placas ali no centro impressionante, né? A prefeitura também já pediu para a Philips fazer um estudo de iluminação, para melhorar a iluminação noturna nesse espaço, né? E é isso que a gente está trabalhando agora. Ou seja, num primeiro momento, trazer a população mais para o centro. Perfeito. Fazer com que a população se sinta bem no centro, e que encontre no centro resposta aos anseios dele, porque afinal de contas é uma tradição também da cidade, né? A gente vai num sábado de manhã, não precisa ser sábado de manhã não, qualquer dia da semana, a partir das 10 horas, o centro está lotado. Está lotado. O tempo todo. O pessoal tinha medo, o shopping vai vir, vai esvaziar o centro. Não aconteceu isso. Não aconteceu isso, né? O centro manteve. As dificuldades que o comércio tem são dificuldades de estrutura nacional, né? Quando há um problema econômico no país, o primeiro que sofre é o comércio, né? Então, a dificuldade é essa. Mas, se a gente puder reforçar um cartão postal da cidade, é sempre muito bem-vindo. Na divulgação saiu para nós que vai ter um piso intertravado ali. Esse piso intertravado, isso é no leito carroçável, é na rua? Na parte da Presidente Antônio Carlos, entre São José e a deputado Ribeiro de Rezende, ali vai ser intertravado, tá certo? A ideia, para ver como as coisas são divididas, né? Há uma parte das pessoas que dizem que a gente deve fechar o centro ao trânsito de veículos. Tá? Uma outra parte diz, não, se fechar o centro ao trânsito de veículo, aí que ninguém mais vem mesmo, vai complicar o trânsito da cidade. Vai ser bem complicado. Né? Mas a ideia do intertravado nesse trecho é que as pessoas passem a considerar aos poucos aquilo ali como um grande calçadão. Então, vai continuar passando carro, mas vai dar uma visão como se fosse uma única calçada. Quem sabe a gente se acostume e a próxima etapa a gente faça isso nas outras ruas, alcance um pouquinho maior e quem sabe um determinado momento a gente tenha coragem de fechar para carros o centro da cidade. Ao menos assim, sábados, à noite, na época de grandes eventos, alguma coisa assim. Funcionaria mais ou menos como o Natal. Perfeito, né? Se fecha e se dá mais tranquilidade. Esses dias eu estava lá, um comerciante chegou para mim e falou, Manuel, vocês ainda não vão tirar os carros daqui? Eu falei, mas por que o senhor está falando isso? É muito barulho, é muita poluição, as pessoas ficam preocupadas porque as calçadas ainda, uma boa parte são estreitas, né? Crianças. Eu falei, olha, se de repente a gente começar a pensar a cidade a partir da ótica do pedestre, a gente vai chegar lá. Perfeito. Nós gostaríamos de agradecer a sua participação aqui e deixar já o convite para estar conosco sempre que tenha alguma novidade. É um prazer estar aqui com vocês, a gente sempre foi muito bem recebido, teve um espaço sempre aberto aqui na televisão e eu coloco à disposição, tanto a mim quanto a secretaria, para qualquer esclarecimento que for necessário. Então, muito obrigado, um bom dia a todos e que a gente possa ir aos pouquinhos dando uma nova visão, uma nova aparência para a nossa cidade. O programa Cidade Aberta termina aqui. Nós voltamos na próxima quarta-feira. Bom dia para você e até lá.